Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje estou aqui com a minha amiga Mariana Torta, que é embaixadora dos vinhos da Argentina aqui no Brasil. Ela é argentina, fala português, acha que não fala, então está aqui me dizendo que vai falar em portunhol, mas vocês vão entender tudo, vocês vão ver que ela é craque nisso. Mariana, seja muito bem-vinda. Olá, querida, boas tardes a todos. Bom, obrigada pelo convite. Não, a gente está combinando esse episódio há muito tempo, né? Eu conheci a Mariana recentemente aqui em São Paulo e nós fizemos uma viagem para Mendoza e Salta depois. Vocês já estão cansados de saber que eu estou apaixonada por Salta, porque eu só falo de Salta, eu só quero ir para Salta agora, quero voltar logo para lá. Então eu convidei a Mariana para a gente conversar um pouquinho sobre as regiões de Mendoza, não só as regiões de Mendoza, sobre as regiões da Argentina, né? Não só Mendoza, que é o que a gente está acostumado a conversar. Além de Salta, existem outras várias regiões fazendo trabalhos incríveis. Então a gente vai fazer um tour aqui pelas regiões, pelo que está se fazendo de novidade, variedades novas que estão sendo cultivadas, processos de sustentabilidade, que o país está super ativo nesse quesito. Então a gente vai bater esse papo e vamos começar com um tour, né? Como não adianta, Mendoza é a região principal de produção da Argentina, então a gente não pode falar das regiões produtoras sem começar por Mendoza. Mas a gente sabe que a Malbec é uma uva que já está super enraizada com o país, com o público no mundo inteiro, mas sempre tem espaço para mais. Então vamos começar falando de Malbec. Ainda se produz bastante Malbec? Sim. E o que se está fazendo diferente com esse Malbec? Como é que ele está hoje em comparação com o Malbec de 10 anos atrás, por exemplo? Bom, Malbec é uma variedade de uva que a gente fala que é transparente. Por quê? Porque Malbec pode trocar no estilo absolutamente transparente frente ao diverso terroir. Assim, não é o mesmo Malbec de Jujuy, Malbec de Salta, Malbec de Valle de Uco, de Altamira en Valle de Uco, Malbec de Luján de Cuyo, Malbec de Patagônia. Então, isso é muito interessante também, ainda para os sommeliers como eu e como meus colegas, porque podemos começar a reconhecer esses distintos estilos de Malbec. Nesse momento, a Argentina produce Malbec de norte a sur, todas las regiones, salvo la única región que no produce Malbec es la región de provincia de Buenos Aires, en Chapalmalal, que é uma região que faz mais vinhos brancos. E é muito nova também. Daqui a pouco alguém já começa a tentar fazer Malbec. Eu adoro essa região. Assim, a Argentina está começando a fazer vinhos brancos muito interessantes, de muita qualidade. Então, esta região que é nova, mas não tão nova, mais ou menos 10 anos, ha começado a fazer de variedades brancas, Alvarinho, Riesling, Gewürztraminer, que eram variedades não tão fáceis para Mendoza, mas se faz em Mendoza também. Mas aqui é uma região que está muito perto do mar, de Mar del Plata. Então, é muito interessante os vinhos mais marítimos que fazemos aí. Aí ainda não tem Malbec. Ainda, mas alguém já deve estar pensando em plantar para ver como fica. Isso é muito legal, né? Porque antes a gente falava de Malbec. Qual é o vinho? É Malbec. Hoje a gente já consegue discernir, então é Malbec de Luján, Malbec do Vale de Uco. Mas, na verdade, quando a gente se aprofunda, a gente consegue, dentro do Vale de Uco, que é uma região pequenininha, já distinguir Malbec de cada um dos seus subdistritos, que são muito diferentes, tem uma variação aromática, de estrutura completamente diferente. Então, Malbec, se a gente for tentar contar quantos estilos diferentes de Malbec existem na Argentina, a gente vai contar pela eternidade, são muitos estilos. Sem contar, tirando isso, ainda a mão do produtor, o estilo do produtor, que também já dá uma outra cara para qualquer uva, né? Não só para Malbec. Mas é muito interessante ver que a Argentina sabe que a Malbec é uma uva-chave, tem essa curiosidade de buscar coisas diferentes, mas sem abandonar 100% essa variedade que fez a Argentina ficar tão conhecida. Também é muito normal que as regiões acabem se cansando e querendo produzir coisas diferentes, deixando de lado aquela variedade. Sim. E é um perigo também de se perder aquela tradição. E eu não vejo isso acontecendo na Argentina. Mas assim, também trocou muito o estilo.
trocam as regiões e subregiões, como você falou, de Valle do Uco, por exemplo, que você tem Altamira, tem São Paulo, tem o Altajari, tem os Chacaches, são Malbecs diferentes, mas também Malbec evolucionou e não é só como falávamos de vinho pesante, com muito leño, ¿cómo se Muita dice? madeira. Madera, como en español. Sino que es Malbec más fresco, más elegante, más gastronómico, más con un poquito menos de alcohol. Tem madera, mas no tanta cantidad, no tem madera nueva. Cada productor, como você falou, faz su estilo, mas agora a Argentina tem muitos estilos diferentes. Isso é uma coisa muito interessante para o sommelier e para o consumidor também. É porque, na verdade, quando se tem um país que faz um estilo de vinho muito tradicional e acontecem essas mudanças no consumo, porque essa busca por um Malbec mais fresco, mais gastronômico, também tem a ver com o consumo mundial. O consumo está mudando. Sim. E muitos consumidores mais tradicionais ficam com medo de que nessas mudanças o meu estilo favorito vai sumir, agora ninguém mais vai querer produzir um Malbec mais pesado e eu gosto tanto dele. Mas na Argentina a gente encontra todos esses estilos. Não é que se abandonou o estilo antigo, se colocou mais opções no mercado. Na verdade, existe o Malbec ainda mais corpulento e existe o Malbec mais leve e mais fresco. Então, o consumidor pode ficar tranquilo que segue existindo todos os estilos. Então, a Argentina conseguiu modernizar um vinho sem perder o tradicional. Eles coexistem ali na Santa Paz. Isso. Mas a Argentina evolucionou tanto com Malbec que isso que você fala. Tem produtores muito jovens que querem fazer Malbec como mais hipsters, Malbecs naturais, mas fazem vinhos diferentes. Estão produtores mais tradicionais, mas tudo pode conviver porque o Malbec sigue crescendo, o vinho argentino sigue crescendo. Fantástico. É mais ou menos por aí. E aí você falou sobre as uvas brancas, e é uma coisa que eu falo sempre. Sempre que eu vou para Mendoza, e aí não precisa, é isso que eu digo, não precisa sair da região de Mendoza para começar a falar de brancos. Dentro da própria região de Mendoza, eu sou muito fã dos brancos que saem da região. E não estou dizendo dos mais tradicionais, como o Torrontés, não, de Chardonnay. O Chardonnay, que é a uva mais comum, mais simples, que todo mundo conhece, que o mundo inteiro planta, sai Chardonnays, Vale de Uco, de Lujan, são muito diferentes, são muito agradáveis. Então eu sempre digo, é uma pena que o mundo ainda não conheça tão bem os brancos da Argentina como eu conheço e sou apaixonada, porque quando descobrirem não vai sobrar muita coisa por lá, que são incríveis. E aí, então, dentro de Mendoza, a gente tem então essa manutenção, né? Continua sendo a região que é a mais famosa, é a que produz mais, é lar da Malbec, mas a gente já vê pipocando nas diferentes regiões alguns nichos, né? Regiões que produzem bastante Cabernet Franc, que a gente também tem encontrado lá na região, regiões que estão focando mais nas brancas. Então, a gente tem visto aparecer dentro da região de Mendoza muitas coisas diferentes que a gente não estava acostumado. Mas, quando a gente sai de Mendoza, o que a gente tem para explorar? Porque aí, o que acontece? E eu falo assim, pegando a minha trajetória dentro do mundo do vinho. Primeira coisa que eu descobri no mundo do vinho sobre a Argentina, Malbec, Mendoza, Lujan. Aí a gente começa a Torrontés. Torrontés de Salta. Mas fica mais ou menos por aí. Até a gente se aprofundar, começar a viajar e descobrir que tem muito mais. Então, para quem ainda está com essa imagem da Argentina, que é Malbec em Mendoza, Torrontés em Salta, acabou. Vamos fazer esse tour, então. Muito. Por qual região você quer começar? Vamos começar de norte para o sul? Vamos começar por Salta? Se começamos por Salta, tem Jujuy também, que a denominação de origem Quebrada de Humahuaca fez há 5 ou 6 anos, eu acho, que tem também vinhos muito interessantes, porque aí pode fazer Syrah, pode fazer vinhos mais tânicos, como o Tanat, mas também faz vinhos tradicionais de cepas antiguas, ancestrales, como a criolla. Criolla, que es una assemblage que ven listán preto de España, con uvas típicas aquí. Entonces, ahí, por ejemplo, en Jujuy, tem de produtores que agora fazem criollas
muito interessantes, que começam a vir vinhos mais interessantes. Salta, torrontés, mas também, mesmo vinícolas que faziam solo torrontés, começam a fazer de torrontés mais elegantes, torrontés com madeira, torrontés sem madeira, também fazem muitos estilos de criollas, e também começam a fazer de garnacha, no Salta, que é muito interessante, variedades brancas con torrontés, mas que comienzan a combinar con Gewürztraminer, por ejemplo. Es así, faz de vinhos más complejos, faz naranjos con torrontés naranjos, faz de vinhos mais oxidativos, começam a jogar, a brincar muito com os vinhos. Eu acho muito interessante que você mencionou a torrontés, e a gente participou de uma degustação juntas, sim, na região de Salta, de um produtor que colocou na nossa frente 4 vinhos brancos, 4 torrontés. Sim. E eu não lembro exatamente o que era cada um, mas um era vinificado em inox, Isso. o outro tinha barrica, o outro era só cimento, o outro era um laranja. Misturei laranja com naranja, virou naranja. O outro era um laranja. Isso. Então, uma variedade em uma pequena região, 4 estilos, assim, um muito como diferentes. faz na Itália, que você chega na Itália e faz o dulce, o branco, rosado, é tudo da mesma Tudo uva. com a mesma uva, exatamente. Faz um pouco assim. Tem também, por exemplo, San Juan. San Juan é uma região que normalmente é uma região que produz muito volume de vinho, porque tem um clima muito cálido. Então, para o consumidor, não sempre estuvo situado como que ia a ser grandes vinhos, salvo uma ou 2 vinícolas. Mas ainda agora, estou fazendo vinhos muito interessantes, também de estilos ancestrales, em regiões como, por exemplo, Calingasta, que é muito interessante, que es en la precordillera, es bastante alto, que tiene cerros con viñedos que son prácticamente vírgenes, porque son antiguos, en parrales. Eu acho que son de proyectos súper interesantes para descubrir, de viños que también ponen en valor las variedades autóctonas de la zona, como el palé, criolla, torrontés también, mas en un estilo mucho más moderno, ânfora, vinificação mais aberta, mais natural. Então, tem também essa opção. É muito curioso isso, né? Porque, como você falou, era uma região conhecida por produzir mais volume, mas sempre que a gente tenta dizer essa região é só para volume, a gente toma um tiro no pé, como a gente falou, porque sim, não existe região 100% padronizada, né? Sempre vai ter um espacinho, um hectarezinho que é um pouquinho mais diferente, tem uma exposição diferente, então mesmo em regiões que geralmente são conhecidas por vinhos de qualidade mais mediana, vão ter suas pérolas, aquele cantinho que faz um vinho mais especial. E aí a gente tem que descobrir isso. E aí, em relação... Porque assim, a gente falou de Mendoza, a gente falou de Salta, a gente não mencionou aqui, mas eu já falei 1000 vezes. Salta é super fácil de visitar, tem voo São Paulo, Salta, sim, 3 horas e meia. Então, turismo lá é super bom. Eu recomendo todo mundo, porque é uma região maravilhosa. São Juan, como é que tá? Tem enoturismo acontecendo? Sim, tem absolutamente. Agora eu vou ir a São Juan para Natal, vou passar aí. Já volto com dicas pra gente, dizendo, temos 20 vinícolas, 10 vinícolas, quantas tem? Eu vou ir em uma região que eu falei, Barreal, que tem um hotel muito bonito. Pode fazer o aéreo a Mendoza e pegar um carro, vai chegar, vai tomar 3, 4 horas, mas é uma coisa muito típica, autóctona, tem paisagem realmente muito interessante, como você adorou Salta. Eu acho que se a gente vai a Mendoza uma semana, pode fazer... Dá para estender até ali. Sim. Não é tão longe para dirigir. Não é tão longe. Não. É muito, muito interessante. Cada vez mais produtores jovens e também produtores tradicionais, porque eu não quero dizer que os produtores tradicionais não fazem também coisas interessantes. Eu quero dizer que a combinação de la gente jovem que quer fazer coisas inovadoras, recogiendo a história do lugar, faz uma combinação muito ótima para fazer coisas melhores, mais interessantes, mais complexas. E que tenham mais essa identidade de lugar e menos a identidade comercial. Exatamente. Assim. Não que não se deva, e eu sempre falo isso, não que tudo tem que ser poético e não comercial, porque vinícolas são empresas. Então tem que ter um fundo comercial, mas
conseguindo buscar uma coisa diferente ali, uma coisa que não é muito tradicional. Isso é muito legal. E saindo de San Juan, para onde vamos? Bom, passamos por Mendoza, já falamos de Mendoza, depois você tem Patagônia. Que Que eu ainda não Patagônia... conheci, olha, preciso vai ir para venir, lá. você vai venir. Patagônia é uma região enorme que para fazer Patagônia precisa mínimo uma semana, porque assim, as subregiões de Patagônia, que pertencem à Patagônia, são de diferentes províncias e que têm muita distância. Então, você pode começar por Neuquén, São Patrício del Chañar, onde tem vinícolas que fazem muito Pinot Noir, muito interessante, faz também Chardonnay, faz Semillon, muito, muito interessante. Mas depois pode ir ao Alto Valle de Rio Negro, onde vai encontrar mais Pinot Noir, mas vai encontrar também Trousseau, que é uma variedade, como você Mentira, conhece, não típica sabia. de Jura, vai encontrar aí, porque aí também tem de vinhas velhas que vieram os primeiros europeus que foram ocupar Patagônia, plantaram essas vinhas. Depois a gente queria arrancar, porque não se bebiam esse estilo de vinhos, mas hoje a gente tem Trousseau, tem Semillon ótimo, Merlot ótimo em Patagônia, que são de vinhos maravilhosos, que hay muitos produtores, mesmo de Mendoza, que vão fazer vinhos ao Rio Negro. Então, Isso é muito curioso, na verdade, porque as pessoas podem imaginar que as vinícolas de Mendoza são umas e na outra região são outras, mas na verdade existem muitos produtores que produzem na Patagônia, em Salta, sim, em Mendoza, tem as suas áreas cada vez cada. mais. Isso é muito legal. Sim. Até porque podem brincar com a mudança climática, eles conseguem brincar em anos que para uma região o clima não foi tão bom, se compensa com a outra região. Então, assim, é até uma maneira de manter uma certa segurança. Uma coisa que eu acho muito curiosa é que a Argentina, por exemplo, quando a gente está falando de Mendoza, a gente está falando de uma altitude bastante elevada. Quando a gente fala da Patagônia, quase nada. Mas a gente consegue ter frescor nas duas regiões. Numa atua a altitude, na outra atua a proximidade com o polo. Salta, por exemplo, sim, a gente está falando de altitude novamente, uma amplitude térmica enorme. Então, apesar das regiões serem muito diferentes, a amplitude térmica é uma coisa que se mantém, parece, no país sim, inteiro quase, né? Porque si en Patagonia, si por ejemplo vamos a Neuquén, está perto de la cordillera. No muy perto, mas está perto. Então, aí está no sur, el clima más frío, perto de los Andes. Se você vai a Rio Negro, você não está perto de los Andes, mas está mais ao meio, mas tem el Valle de Rio Negro, que sempre vai dar mais frescura, tem no Oceano Atlântico, se vais mais al este. Depois tem um clima também desértico. O clima desértico sempre vai fazer noites muito mais frias e dias mais calurosos. E outra coisa que tem também é que tem muito vento, então isso vai a modificar o estilo também. É um clima muito limpo para vinícolas orgânicas, biodinâmicas. É uma região ótima, tem de vinícolas muito conhecidas, biodinâmicas aí, que começaram com a biodinâmica, porque é um clima totalmente limpo, porque o vento limpia tudo. Então, pode ir aí. E depois, uma região muito interessante que você está bebendo vinho agora, é vinho branco, mas faz tinto também na região de Chubut. Chubut é a província, mas tem duas sub-regiões que produzem vinho. Uma é Trevelin, que é muito interessante, bem perto da Cordillera de los Andes, que faz ótimos brancos, faz Riesling, faz Chardonnay, faz Sauvignon Blanc, vinhos muito vibrantes, que a cosecha se faz muito depois que em Mendoza, com a neve aí, muito interessante. Después también tem la región de Sarmiento, que es más perto está entre el lago Otronia y el Océano Atlántico, que tem viños, como você está probando, que tem viños brancos, que faz Gewürztraminer, que faz Pinot Gris, Chardonnay, Pinot Noir, Espumante, un montón de variedades muy interesantes. E essa é uma região, na verdade, que pouquíssima gente conhece, não se ouve muito falar.
Eu acho que, na verdade, assim, como eu falo com muito produtor, eu viajo bastante, eu ouço, na verdade, eu ouço falar muito entre produtores, ainda não entre consumidores, o que me leva a crer que daqui a alguns anos a gente vai ouvir falar bastante entre consumidores. Se tantos produtores estão falando dessa região, é porque logo mais vai estar bastante nas nossas taças. Mas é uma região, eu acredito, que ainda muito se desenvolvendo, não é tão famosa. Aí já tem como visitar as vinícolas, tem no turismo por lá? Pode pegar um aéreo de Buenos Aires para ir a Trevelin, tem bem perto, aí um aeroporto a 100 quilômetros. Depois também pode pegar para ir na região de Sarmiento, tem também aeroporto perto. Então, são vinícolas que estão começando a fazer enoturismo, mas pode fazer um almoço, pode pegar um hotel bem bonito, fazer visita, fazer almoço. Há vinícolas que têm também hotel, não todas, mas eu fiz uma viagem muito, muito interessante se você ama o vinho. E também tem, se você ama a pesca. A pesca. Tem em Trevelin a pesca de la trucha, tem de paisagens muito interessantes. E também, se você vai no mês de novembro, tem os tulipanes. Tem uma região que cultivam tulipanes e que se cortam os tulipanes no mês de novembro, mas se você vai antes, muito bonito. Ver aqueles campos inteiros plantados como se estivesse na Holanda. Sim. Lindo, bom saber. Porque, na verdade, é uma região que a gente não ouve muito falar muito. A gente não ouve muito falar muito, foi ótimo, né? A gente não ouve falar muito. Não chega ainda nas nossas taças no Brasil com tanta facilidade. Não. Tem algumas coisas aqui, mas com certeza não tem nem 50% do que está no... Mas de vinhos que agora estamos provando, você está provando de Chubut, eu estou provando de Neuquén, são vinhos que estão já no mercado no Brasil. São vinhos mais leves, como eu falei, mais Pinot Noir, mais vinhos brancos. E também quero dizer que é mais difícil produzir na Patagônia, é um pouquinho mais caro, porque todo é mais lejos, mais difícil de produzir. Então, é por isso que ainda precisa um pouquinho mais de tempo, mas em Patagônia estou segura que vai ser um sucesso, porque pode fazer, um sucesso, mas vai ser ainda mais, porque... desculpa, eu falava de Chubut. Patagônia Chubut chega bastante, sim, aqui, né? Já chega bastante. Não, mas Chubut também. Chubut, agora você tem um produtor no Brasil, no São Paulo, que está fazendo, que pode encontrar na loja, no shopping, em todos os lados. A gente não pode falar das marcas aqui, gente, porque a Mariana não está Eu represento todos os vinhos como eu falei no início, da Argentina. Mariana é do Wines of Argentina, então ela não pode falar especificamente de algumas vinícolas aqui, não de outras. Então a gente pistas. Exatamente, a gente está falando de regiões, do que encontrar nessas regiões, e aí você faz a pesquisa e descubra o que tem por lá. Sim. Depois eu mesmo dou as dicas por fora do episódio, mas a Mariana não pode falar, a gente vai respeitar aqui o trabalho dela. Bom, a gente passou por várias. Tem alguma outra região que a gente não falou que tem produção? Córdoba, muito interessante eu também. Não conheço em Córdoba. E Córdoba tem Calamuchita, tem de regiões muito interessantes tras as sierras, onde faz também de produtores mais naturais, que faz vinhos muito legal. E também faz Cabernet Franc, faz vinhos brancos. É muito interessante para fazer turismo em Córdoba também, porque pode fazer, eles produzem também embutidos muito bons. E tem voo, né? É super fácil de chegar. Tem voo, tem também muitas cabañas, é um clima muito tranquilo, muito para se repousar, mas tem muito bons vinhos também. Eu tô agora chegando à conclusão que eu preciso fazer uma viagem por toda a Argentina, apesar de 4 vezes por ano. Eu vou te ajudar, vamos a fazer. Porque eu vou 4, 5 vezes por ano para a Argentina, mas é sempre Mendoza, sempre Mendoza. Sim. Agora, essa última, ok, conheci Salta, mas tem muita coisa para conhecer ainda. E tá me dando muita vontade de viajar. Mas, uma coisa interessante, te ouvindo falar sobre todas essas regiões, é ver o crescimento dos vinhos brancos na Argentina. Muito. Que é uma coisa que não se esperava. Quando a gente ouve falar da região, da história, da tradição da região, a gente sempre ouviu falar de tintos, de potência, e também sempre associou muito ao assado, a essa cultura argentina. Então, na cabeça vem na hora, assado, vinho argentino. Então,
É curioso te ouvir falar tanto de vinhos brancos e de variedades brancas. Sempre existiu com essa quantidade de produção de brancos e a gente só está ouvindo falar agora? Ou realmente cresceu muito a produção de brancos? Não, cresceu muito. Na Argentina era muito típico semillón, que é uma variedade Chenin Blanc. Também E são Chardonnay. duas brancas que eu amo. Adoro. É assim, mas é verdade, como você falou, que a gente come muita carne roja, então é o vinho tinto. Mas há muitas coisas que estão trocando agora. Há muito. A gente come menos carne, mais pescados, mais vegetales. Mendoza, por exemplo, produz uma quantidade fantástica de vegetales, tomate, abóbora, que são ótimos. Inclusive agora, recentemente saiu o Guia Michelin e a gente viu o número de restaurantes que tem esse foco na gastronomia do verde, do colher da horta e colocar na mesa, muitos restaurantes ganhando. Muito assim. Mendoza também. É assim, os consumidores e o câmbio climático que começa a fazer um câmbio nos hábitos do consumidor. E, obviamente, a Argentina se vai adaptando também a esse câmbio. E hoje temos em todas as regiões ótimos vinhos brancos, mas assim, semillón, que eu adoro, hemos tomado os vinhedos históricos para fazer muitos semillón históricos, muita qualidade. Isso eu ia dizer, que não é semillón plantado recentemente, dando um vinho qualquer. Semillón da Argentina são vinhas muito velhas, são semillons aqueles que envelhecem, que criam aquele... tudo. Sim, mas assim, você tem Marsanne, Roussanne, Malvasia, Riesling, Alvarinho, Verdejo. Todas essas variedades de vinhos se fazem na Argentina. É ótimo. Obviamente, Torrontés, Chenin Blanc, que faz vinhos ótimos, porque começam a ser bem vibrantes. No Vale de Uco, como não tem muita altura, muito frio, você fazer vinhos muito interessantes, incríveis, de variedades brancas. E há um consumidor que começa a beber esses vinhos com madeira, vinhos sem madeira, ou faz laranjas também disso. Eu adoro vinho branco. Então, é muito interessante. Você aqui está provando uma assemblage que tem Gewürztraminer, Pinot Gris e Chardonnay. Então, maravilha. Então, infelizmente, não posso dizer para vocês qual é, mas eu estou adorando tomar. Mas isso é muito curioso, né? Eu acho que as pessoas ainda têm uma imagem de eu vou chegar na Argentina e eu vou comer carne vermelha no café da manhã, no almoço, no jantar. E a gente ficou ali uma semana, nós fomos em restaurantes de diferentes vinícolas, de hotéis, etc. Você foi um que tem estrela Michelin agora, você lembra? Lembro, claro que eu lembro. Inclusive, quase tudo eram vegetais. Sim. A gente estava inclusive a gente estava lá na época de beterraba, sim, remolacha, sim. E comemos coisas maravilhosas com a remolacha. E é remolacha o nome mesmo? Remolacha, sim. Só para garantir que meu espanhol ainda tá afiado. E é muito curioso, porque eu cheguei lá e sim, a gente comeu carne em todas as refeições, mas a carne não era o centro da refeição. Não. Isso mudou muito, assim, porque no nosso imaginário brasileiro ainda é carne em excesso, a Argentina só come carne, não come nem acompanhamento, e não é. A gente viu em todos os lugares que a gente foi a quantidade de saladas e vegetais assados na brasa e feitos de formas diferentes, muita salada, e a carne era só mais uma coisa ali na refeição. Parece que é uma mudança de atitude entre os argentinos, que não tem essa preciso da carne o tempo todo. Tem carne em todas as refeições, mas tem muito vegetal ali. Também porque eu acho que tanto as vinícolas como consumidores, como todo, sobre muito em Mendoza também, começam também a ter uma consciência de sustentabilidade, de alimentação. Então, Mendoza é uma das regiões que sempre onde se produz fruta boa, produz também bons vegetais. Então, como eu falei, abóbora, aboborinha, tomate, berenjena, aubergine. Berinjela. Sim, você tem
Também frutos secos, pistacho, que é muito bom. Aliás, comemos um sorvete de pistache. Sim. Então, Maravilhoso. obviamente, os chefes querem aproveitar esta situação, têm os hortos com muitas aromáticas para fazer coisas muito interessantes. É muito melhor também para a sustentabilidade e para a saúde. Claro, e uma coisa que eu acho que é muito importante, que a gente não observava tanto no passado, mas a gente observa mais, é a sazonalidade. O que está dando agora? No passado, a gente gostava de um alimento, a gente queria comer ele o ano inteiro, mesmo que ele não nasça o ano inteiro. E eu vejo um movimento aí mundial, o Brasil também tem isso, de respeitar mais a época que o alimento nasce, então se utiliza muito os vegetais na época daquele vegetal. Tem o que também nos traz um resultado mais saboroso, a gente melhora na questão de saúde e tudo mais. Mas você tocou num assunto que eu quero entrar também, que é a sustentabilidade. A Argentina, e aí eu estou falando especificamente Mendoza, mas aí a gente pode estender para todo o país, é muito conhecida por ter vinhedos com um clima mais seco, que não tem tanta umidade, o que já facilita muito a questão de problemas fúngicos, doenças fúngicas, etc. Então, permite uma agricultura mais limpa, uma agricultura com menos agrotóxico, uma agricultura orgânica, biodinâmica. E eu percebo que a questão da sustentabilidade na Argentina, ela ultrapassou só isso. Ela não está mais assim apenas no reciclamos a nossa garrafa, fazemos esse procedimento, ela está indo muito além, está indo no regenerar a natureza, diminuir o peso das garrafas, etc. Como é que você está enxergando isso nas demais regiões? Na Argentina como um todo, tem um movimento crescente para pensar em novos aspectos de sustentabilidade que vão além só do orgânico? Argentina, Once Up Argentina está trabalhando muito estamos trabajando con un programa que se llama Sustainabilities, que tenemos el apoyo de una entidad europea para justamente trabajamos mucho, nuestra CEO, Magdalena Peixe, todos trabajamos mucho para poder hacer una educación de hábitos sostenibles. Entonces, no solamente, você sabe, todos sabemos que vamos a tener un problema de agua. Infelizmente, a gente não pode encontrar uma solução para isso agora, porque é muito tarde para isso, mas podemos modificar os hábitos. Agora vamos apresentar a calculadora para a huella de carbono, eu não sei como se diz. Pegada de carbono. E isso é para ajudar os produtores a ser conscientes, a tomar medidas para proteger obviamente las condiciones de sustentabilidad para poder ayudar a que todo sea mejor y poder llevar adelante este problema lo más conscientemente posible. Así tenemos cada vez más vinícolas orgánicas, biodinámicas, mesmo se não tem a oblea mas começam a fazer práticas biodinâmicas, tem muita consciência, cada vez mais vinícolas, isso eu acho muito interessante. É um programa onde Wines of Argentina está fazendo especial trabalho para isso, como eu falei, com o apoio da Europa, mas fazendo especial foco porque es una de las problemáticas que más nos interesan hoy en día para concientizar a todos del problema que estamos teniendo y poder comenzar a hacer prácticas más sustentáveis. Porque não é só uma questão de consciência, é uma questão de sobrevivência. Para que a indústria do vinho continue existindo na Argentina, tem que começar a mudar algumas coisas, porque senão, em algum futuro longe ou próximo, nunca se sabe, algumas regiões vão começar a ter muita dificuldade para produzir. A água em Mendoza, a gente sabe que é escassa, sim, é uma água de degelo, já é muito controlada, mas com certeza isso vai ficar mais difícil com cada ano que passa. E em outras regiões também. Então, eu acho que é uma questão de sobrevivência do país, de sobrevivência do vinho no país, fazer essas mudanças. E eu vejo muito isso, eu vejo muitas
todos os lugares que a gente visitou, todas as vinícolas, as regiões que a gente visita, todo mundo fala muito nesse assunto. Das mudanças que estão fazendo, das políticas, de cada pequena mudança, dos pequenos resultados também, porque a gente já vê resultados, então eles são muito importantes de ser falados para que outras vinícolas adiram, gente, que queiram fazer isso também. Nossa, me faltou a palavra aqui em português. E olha que eu nasci falando português. Mas a aderência das vinícolas, ela tá vindo, então, numa crescente. As vinícolas estão acatando essas mudanças, esses processos. Você tem visto cada vez mais vinícolas entrarem nesse programa? Sim, absolutamente. Cada vez más estamos trabajando para eso, hacemos seminarios para las vinícolas. Nosotros mismos vamos aprendiendo día a día. También la sustentabilidad es la inclusión, hacer el crecimiento también de todas las regiones de Argentina y también de todos los trabajadores y trabajadoras del viño de Argentina. Eso también es sustentabilidad para nosotros, de hacer una producción más honesta y con más espacio para todas las diversidades de género, de estilo, de pensamento. Porque esse é um ponto muito importante, né? Que sempre que a gente fala sobre a mulher no vinho, no mundo inteiro, mas assim, e eu vou falar, eu posso falar do Brasil também, mas aqui a gente está falando de Argentina, a gente sabe que a gente está num mercado que é muito dominado por homens, e a Argentina tem um histórico machista aí, né, do passado, que vem, mas cada vez que eu vou para a Argentina, eu vejo mais mulheres enólogas, mais mulheres produtoras. Bom, você está aqui, você é uma sommelier argentina há 20 anos, que está aí 30 anos, não sei, mas nem sei quantos anos. 25. Não é bom falar a idade, senão vai achar que 25 eu tô... 25 anos. A gente vê... você acabou de falar da Magdalena, também outra mulher. Então, tem muita mulher nesse mercado. Isso é recente? Ou isso sempre esteve aqui, a gente só não enxergava, elas não estavam visíveis? No, es algo que comienza también, o en Argentina hace mucho foco en eso, porque es algo que también concientización. Por eso falei que es parte de la sustentabilidad, porque el espacio para la mujer en todo el mundo siempre fue muy difícil. Cuando yo comencé a ser sommelier, a trabajar en un restaurante, faz 25 años, yo tengo 50 años, no tengo problema en decir, mas así, era... Você vai trazer uma carta de vinhos para mim? Você vai me falar de vinhos a mim? Eu falei com Paz Levinson, outra vez fizemos uma interview com ela. Paz Levinson, maior sommelier do mundo, quarto lugar no mundo, uma mulher argentina. Ela mesma, quando ela chegou a Paris, diziam, mas você, latino-americana, me vai falar de vinhos, mulher? Não, eu quero falar com homem. Es así, eso ha cambiado mucho los últimos años gracias a toda esta concientización que se ha hecho desde el lugar de las mujeres y también del lugar de hombres que apoyan esta política de pensamiento. Eso fico feliz porque Argentina tem muchas productoras hoje que fazem vinhos muito que eu adoro. Pode nombrar, mas eu não quero deixar nenhuma... não pode deixar nenhuma enciumada e falar de algumas. Mas assim, tem que tem uma mirada muito interessante sobre o vinho, que se potencia com os produtores homens, que pode fazer de vinhos totalmente interessantes. Sim, hoje, faz 20 anos, para mim era muito difícil encontrar uma produtora mulher que talvez ella trabajaba ahí, mas no tenía lugar para mostrar su rostro. Sim, ela não tinha espaço, era uma trabalhadora, mas não tinha voz. La voz para falar de seu trabalho, para falar do vinho. Essas vozes se construyen con conciencia social, con sustentabilidad también. Yo acho que es muy interesante porque hace que sea más rico el crecimiento de todo el país. Es más rico el crecimiento de vinho también. Mas hoy tenemos grandes productoras de vino en Argentina. En Mendoza también es una productora que a gente visitó la vinícola y você conoció a ella, que tiene una vinícola. Ella hace vinos súper interesantes con su enólogo, trabajan juntos.
ela é a proprietária da vinícola, mas assim, começam a trabalhar muito, a involucrar-se também no trabalho junto com os homens. Não, e isso é muito bacana. Eu vejo até vinícolas tradicionais que hoje tem na direção de enologia mulheres, Sim. Ou mulheres que estão lá como técnicas de enologia, técnicas agrônomas. A gente está vendo em todos os campos, não só no marketing, como aparecia antes, como embaixadores, a gente vê em todas as áreas. Absolutamente. E cada vez que eu visito, parece que tem menos homens no vinho e mais mulheres, o que me deixa super feliz. Não quero eliminar os homens da face da terra, mas eu quero ver mais mulheres. E essa é uma questão, então, que está sendo trabalhada pelo Wines of Argentina, não é só impressão. Não, está sendo muito, muito trabalhada. Na Wines of Argentina somos muitas mulheres trabalhando. Acho que para começar é importante. Se alguém tem que começar a fazer, tem que ter mulher já nesse órgão. Mas sim, a gente acha que é um ponto interessante para crescimento, para diversidade e para a exploração também de tudo isso que temos por construir em conjunto como país e para evolucionar também, porque senão assim, você me falou que se uno tenía una foto de Argentina faz, no sé, 50 años, eran vinhos tintos, la carne, el hombre. Ótimo! Eu não digo que não. Eu adoro a carne, eu adoro os homens, adoro vinho tinto também. Mas agora tem isso e tem todos os outros também. Tem isso, não é eliminar um para substituir pelo outro. É agregar. Até porque, como você falou, muitas vezes as mulheres estavam lá, estavam por trás do vinho, mas na hora de falar dele, elas eram escondidas. Quem falava era o homem. Então, assim, nada mais é do que simplesmente pegar o trabalho que já vinha sendo feito por mulheres e botar a luz nele. Sim. Que já estava acontecendo. A gente só não via tanto, não ouvia falar, nunca era o rosto de uma marca de vinhos uma mulher. Salvo pouquíssimas exceções na Argentina. Hoje a gente vê, em todas as áreas. A gente vai no campo, tem mulher no campo, a gente vai na área de enologia, tem mulher na enologia, tem na área de turismo, tem no mar. Em todas as áreas, as vinícolas estão com mais mulheres representando os vinhos da Argentina. Isso é muito interessante. E o que você... Tem alguma aposta para o futuro, assim, fora a entidade Wines of Argentina? O que você aposta de variedade que talvez a gente ainda não está vendo falar muito, de like? Por exemplo, você falou agora de Marsanne, Roussanne, Grenache. Eu mal sabia que tinha essa produção na Argentina. A Grenache está fazendo vinhos muito interessantes. E também, a gente que me conhece como sommelier sabe que eu adoro Piemonte e que adoro Nebbiolo. Eu comecei a provar Nebbiolo e Sangiovese também na Argentina. Nunca provei nenhum Nebbiolo da Argentina. Eu vou dar uma garrafa para você. Está tudo gravado. Não, mas assim, começam a fazer estas variedades que seguramente chegaram na Argentina com os imigrantes, porque a Argentina tem muito imigrante italiano, mas que não prosperaram por alguma razão. Más Sangiovese es más fácil porque más del sur de Italia, medio de Italia, más así. Nebbiolo, por ejemplo, comienzan a hacer despacio, pequeñas producciones, más se faz hoy variedades distintas que son verdaderamente no se ha pensado. El Cabernet Franc, como você falou, es una variedad súper interesante que comienza a dar vinos que hoje, depois de Malbec, eu acho que o Cabernet Franc é um vinho que começa a ter mais sucesso. Os brasileiros gostam muito de Cabernet Franc porque tem bom equilíbrio. É exatamente isso que eu ia dizer. É uma variedade que, se bem vinificada, ela é muito elegante, delicada, mas com potência. Ela tem aquele nível certo de... Não tão pesada. Também não tão leve. Tem tanino, mas também não é muito. Ela fica naquele nível, assim, que vai do verão ao inverno. E eu acho que aqui para o Brasil ela funciona muito bem, porque ela é muito versátil. Então eu sou muito apaixonada pela Cabernet Franc da Argentina, eu sempre falo isso também. Cabernet Franc e Chardonnay também. Semillon e Chenin Blanc, mais difícil de encontrar no Brasil, vindo da Argentina. Verdade. Mas a gente encontra. Agora, Chardonnay e Cabernet Franc, a gente encontra bastante vindo da Argentina. Sim. E eu sempre digo, comprem, provem, porque tem muito mais para explorar além de Malbec no país. Vocês estão, perdendo muita coisa. Absolutamente. Cada vez mais, como você falou, sí, Chenin Blanc
en realidad siempre se hacía antiguamente con Chardonnay, porque Chenin Blanc produce más cantidad. Mais volume. Então, se ponía con Chardonnay e fazia uma assemblage, pero ninguém dizia que iba com Chardonnay. Imagina uma época em que se colocava Chenin Blanc e se ficava quieto. Hoje em dia, se alguém tem Chenin Blanc, as pessoas... É a mesma coisa com a Bonarda, por Exatamente. exemplo. Bonarda se ponía para poner mais com a Malbec, te ponía un poquito de Bonarda. Bonarda é uma variedade que eu gosto muitíssimo também. Uma variedade que tem muita fruta, que é crocante, que faz vinhos também, não são intensos, mas não tão leves. Eu adoro a pasta com tomate. Eu ia dizer, é um substituto aí para Merlot, sim, porque está naquele mesmo peso de uva, um pouquinho mais pesada, mas não tanto. Sim. Fica ali no meio do caminho. Ela é muito interessante. Sim. Mas eu acho a Cabernet Franc da Argentina maravilhosa. Preferida. Essa é muito... Não, preferida não, mas eu acho maravilhosa porque eu ainda prefiro Malbec. Se que a gente for falar, eu acho que eu ainda prefiro Malbec. Tem tanta variedade que é impossível dizer que não é a favorita. Se eu quiser Malbec leve ou Malbec pesado, eu encontro. Se eu quiser Malbec vinificado em branco, eu encontro Malbec branco. Rosé, encontro. Espumante, encontra tudo com Malbec. Então é difícil não gostar da variedade. É difícil, na verdade, assim, ó, se você é uma pessoa dessas que fala não gosto da uva tal, a uva tal vinificada onde? Por qual produtor? Em qual estilo? Porque Malbec, quando alguém diz não gosto de Malbec, qual? Qual dos estilos? De qual dos produtores? Eu não gosto da uva X. São muito... E a Malbec na Argentina, dá para ficar bebendo Malbec por dia e vai passar 1 ano, 2, não vai ter tempo de todos os Malbecs. De todas as regiões também. São muita variedade. Eu gosto muito dessa versatilidade da uva. É por isso que eu gosto tanto de Chardonnay também. O pessoal sempre fala, mas por que Chardonnay é uma uva tão comum? Mas uma uva que consegue ser plantada no mundo inteiro, no frio, no calor, no alto, no baixo. Muito elegante. E sempre faz vinho. E a gente encontra vinhos de R$30 a vinhos que não tem nem valor. Uma uva que consegue fazer tudo isso é tão democrática, não tem como não amar. Eu sou muito fã de Chardonnay. Eu acho que as pessoas não valorizam ela tanto quanto deveriam. Ela deveria ser mais valorizada. Só porque ela é comum, o pessoal não dá bola. Mas eu dou muita bola para Chardonnay. Bom, eu acho que é isso. A gente fez um tour aqui pela Argentina. Falamos de regiões, variedades. Falamos do enoturismo. Falamos dos programas de sustentabilidade. Eu tenho muita dificuldade de falar essa palavra, sustentabilidade. E também da inclusão. A gente tem visto esse crescimento, não só de mulheres, mas essas questões todas de gênero reverberando dentro da indústria vitivinícola da Argentina, o que me deixa muito feliz. E a gente já vê resultados também. A gente vê muitas mulheres nas vinícolas, a gente vê uma inclusão muito maior. Isso é muito importante. Mariana, eu quero te agradecer, então, por esse tempo. Agradeço, vamos fazer um brinde aqui, então. Estamos aqui com diversidade. Com diversidade. Branco, tinto, eu convido o pessoal para ir visitar a Argentina, por favor. Os espero na Argentina a todos. Você pode conhecer todas as regiões. Obviamente Mendoza, mas também Salta, Jujuy, Patagônia, Córdoba e também em província de Buenos Aires, novas regiões, também Sierra de la Ventana e Chapadmalal. Así que a brindar por vinho argentino. Tenemos muchos vinos argentinos aquí en Brasil, en São Paulo. Estamos en las ferias de vino siempre, en ProWine, Wine Sudamérica. Así que os esperamos na Argentina. Não, e isso não precisa nem convidar, né? Os brasileiros, eles dominam o turismo na Argentina. É muito brasileiro lá. Então, assim... Os esperamos na Argentina, se não posso pegar os vinhos aqui. Não todas as lojas de vinho. É isso. Não, mas eu realmente, depois de visitar Salta, eu percebi quanto tempo eu perdi não conhecendo Salta. Ou quanto tempo eu perdi indo sempre para os mesmos lugares. Obviamente tem a ver com o meu trabalho, mas eu tô numa vontade de visitar todas as regiões e eu já digo para vocês, visitem. Eu não disse ainda, La Rioja é Catamarca também, que faz vinhos muito bons, também faz em Santiago del Estero. Eu não quero deixar nenhuma região de fora. É que a Argentina é um país com uma tradição muito grande dessa produção, né? Então, assim, existem regiões mais famosas, menos famosas, mas basicamente todo lugar se faz vinho. Se tiver uma terrinha, tem um argentino plantando uva ali, né? E tentando fazer alguma coisa por ali. E é muito legal porque tem toda essa acolhida, né, do povo argentino.
tem muita comida boa, não só carne, então assim, eu já ouvi muita gente dizendo, não vou para a Argentina, sou vegetariano, se eu for para Mendoza não vou ter o que comer. Vai ter o que comer, sim. Se você é vegetariano, se você é vegano, também vai ter o que comer, porque a indústria da alimentação mais saudável também está crescendo. Então, assim, acabou de sair de lá, da Argentina, os restaurantes com estrela Michelin, tanto em Mendoza como em Buenos Aires. Então, assim, tá uma movimentação, tá muito fervendo, o país está fervendo. Então, visitem Buenos Aires, visitem Mendoza, mas explorem outras regiões também. Tem voos de São Paulo, especialmente quem mora em São Paulo é muito fácil. Tem voo de São Paulo para todas as regiões. 3 horas. É isso. Gente, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, podem mandar para mim. Qualquer coisa que eu não souber, eu vou perguntar para a Mariana e responder para vocês. Torta Mariana é meu nome. Se me querem no Instagram. Torta Mariana, podem fazer perguntas. De qualquer maneira, vocês provavelmente saíram do nosso Instagram para chegar até aqui. Eu vou marcar a Mariana no nosso post. Vocês cliquem lá e sigam a Mariana também. Até para acompanhar, porque a Mariana está sempre viajando, está sempre na Argentina. Ela mora no Brasil, mas está sempre na Argentina. Então, para ver todas essas regiões que ela está falando, que ela visita bastante, é bom seguir a Mariana. Sigam também o Wines of Argentina. Quem não segue ainda, deveriam seguir. Lá a gente consegue acompanhar muito conteúdo sobre o vinho argentino, as notícias, principais notícias, novidades, etc. É isso, nos vemos na próxima sexta-feira. Um beijo e até a próxima. Salud! Salud!